Salve, galera! Hoje é o dia. A gente fecha com chave de ouro essa semana que foi pra lá de diferente e divertida. Hora do Enem, especial A Hora é Sua. Calma aí, professor, deixa comigo. Uma semana respondendo as perguntas dos internautas. A partir de agora, chegou o momento de esclarecer as dúvidas de redação. Então, adivinhem quem está comigo. Como vocês já viram, o professor Wallace Sestari. Eu tô aqui também com o professor Rafael Torres. Fala, galera. E também com a companhia do nosso professor Rômulo Bolivar. Estamos juntos? Isso aí. Todos prontos, professores? Todos prontos? Vamos lá. Vamos lá. Roda essa vinheta, Brasil. Hora do Enem especial, a hora é sua, tá no ar. E ao longo de toda essa semana foi assim, vocês mandaram perguntas, os professores vieram e responderam. Agora a gente manda ver nas dúvidas de redação e de cara a gente já tem um vídeo. Renatinho, roda aí. Meu nome é Paloma, moro na cidade de Telha, no estado de Sergipe. Minha pergunta é se eu posso colocar citações na introdução e quais são os tipos de citações que eu posso utilizar. Paloma, muitíssimo obrigado por estar participando aqui com a gente. Mas agora eu quero saber quem começa. 0-1. Rômulo responde. Primeira Paloma de Telha. Sorte no amor, azar no jogo, não é isso? Vamos lá, então. Olha, você pode começar assim com uma citação e é uma possibilidade muito produtiva. A sua citação, primeiro, ela tem que ajudar a banca a compreender o seu posicionamento em relação ao tema. Além disso, a sua citação, preferencialmente, deve estar relacionada, isso é um conselho meu, a alguma disciplina escolar. Citação relacionada à biologia, à filosofia, relacionada à história, faz com que o seu texto já comece demonstrando o domínio de outras áreas de conhecimento, que vai fazer você pontuar na competência 2. Um fenômeno que eu não sei se vocês percebem, mas eu percebo com alguma frequência, é o surgimento de uma tendência para citações quase que coringas genéricas e que possam ser utilizadas em quaisquer situações. Vale lembrar que a competência 2 fala do repertório sociocultural e diferencia o produtivo do improdutivo. Então, para você obter os 200 pontos, não dá para ser jogada o já dizia fulano e já dizia, tá, e o que eu faço com o que ele já dizia? E as disciplinas escolares permitem também um melhor reconhecimento daquilo que se tem para dizer, até porque a formação acadêmica, se não do ensino superior, mas pelo menos do fundamental e do médio, né, desse corretor. Tem ser humano do outro lado, às vezes a gente esquece isso. Redação é JPEG, mas a correção não é escaneada, não. Quando você está fazendo uma citação, você está dialogando com outro texto, você está trazendo alguém para o seu texto. Essa é a ideia importante. Quem é que você está trazendo para o seu texto? Então, às vezes, muita gente acaba decorando ou faz a genérica e não conhece efetivamente aquele, né, que pronunciou aquela frase, em que contexto aquilo foi colocado. É fundamental que a gente saiba que a citação em si, ela não é o argumento. Ela vai ajudar você a construir a sua ideia e o seu argumento. E a partir dessa ideia, você tem que saber que você está utilizando uma espécie de autoridade para trazer aquele conhecimento de alguém que é reconhecido na sua área. Então não dá, né, para citar o Zé Bolinho, né, que mora ali do outro lado. Você vai citar alguém que tem uma autoridade naquele assunto, fazer a citação que, como o Rômulo falou, que vai enganchar, que vai encadear o seu pensamento, porque o mais importante, e isso é fundamental, não é a citação, é o que você vai fazer com ela. Bom, o Reginaldo Araújo, de Ceabra, na Bahia, tem uma dúvida bem parecida com essa que a gente acabou de falar. Na introdução da redação, posso usar uma letra de alguma música ou citar uma frase de um autor? A frase de um autor a gente até falou, mas e letra de música? Pode. Mas o caminho mais seguro é aquele, na verdade, que você tem outras disciplinas, né? O Rômulo explicou muito bem isso e, assim, é um caminho mais seguro. É porque é mais difícil você encaixar uma letra de música, porque dentro da área mais poética, mais artística, você abre um espaço para outras compreensões, interpretações, metáforas, e isso pode, obviamente, né, ser talvez mais difícil do candidato manipular. Mas é possível. Especialmente aquele que tem um talento, tem uma segurança para fazer isso, não é? A questão da música, ela remete muito a duas outras referências que eu acredito também possíveis em redação, que são a de história e a de literatura. Que se a gente entender a música como reflexo do momento em que ela é composta, em que ela é produzida,
eu acredito que isso vire uma ilustração do cenário cultural, histórico, humano, contemporâneo aquilo. Então você, por exemplo, na MPB, quantas não são as letras que podem virar fundamentação para ilustração, etc. Essa pegada que o Enem, inclusive, tem muito de focar em minorias, como já fez nos últimos anos, e pode vir a fazer com outras que não caíram. Então é o que o Wallace falou e que o Rômulo explicou perfeitamente. É o encaixe. E volto à tecla, me preocupa o quanto esse encaixe não tem sido fundamental preocupação dos candidatos que, e também é uma opinião minha, por estarem tão focados na questão do repertório, têm ignorado a necessidade da argumentação em si. Tô achando meio abstrato, não tem exemplo não, professor? Se a Vamos gente lá. gosta de exemplo... Existe uma seção de Montesquieu que fala o seguinte: a injustiça que se faz a um representa uma ameaça a todos. Partindo do princípio de que o tema do Enem geralmente é um tema social, voltado para o Brasil, que ventila temas atuais, em geral ventilados pela TV aberta, nós podemos dizer que essa é uma citação que, se o aluno conhecer bem o contexto histórico de Revolução Francesa, os ideais iluministas, ele vai poder usar praticamente em qualquer tema. Agora, ele pode decorar isso como coringa e jogar no texto de qualquer forma? Não pode. Mas isso é um exemplo de citação muito produtiva que pode ser, se for bem aproveitado, ele pode abrir o texto dele falando, por exemplo, sobre a questão da intolerância religiosa, a questão do racismo, a questão do surdo, que foram os últimos temas, né, ventilados aí no Enem, porque tudo isso envolve, de alguma forma, questão social e minorias, não minoria de quantidade, mas a questão da minoria social. Essa é a diferença entre uma citação mais abrangente que dá conta de mais temas para uma citação que vira coringa e se encaixa em qualquer tema. Às vezes o candidato está com a citação coringa e ele dá uma volta Para conseguir Pra encaixar. Artificial, né? Que todo mundo percebe. Isso que todo mundo percebe. Todo mundo percebe. Poxa, eu tenho uma citação decorada, mas ela não encaixa. Show de bola. Deixa de lado e assim, né? Deixa de lado esse baixo astral e coloca lá. E segue. Né? E segue. Temos uma outra dúvida, justamente sobre introdução também, é do Maicon Douglas Barros dos Santos. Ele tem 18 anos e é de Ivolândia, Goiás. A introdução da redação deve conter toda a informação do texto que irá ser abordado? É possível que na introdução eu não coloque o tema, não coloque a informação principal e coloque uma citação? A pergunta me parece consequência direta do que a gente acabou de conversar aqui e que parece que toma um pouco conta do inconsciente coletivo enquanto redação. Vamos lá. Uma obrigação, né? Exato. Vamos lá, vamos partir de alguns pressupostos aqui. O primeiro parágrafo entrega contextualização, posicionamento e entrega a possibilidade de você meio que antecipar de forma sintética sobre o que você vai falar depois. Ponto. E aí, não ter posicionamento, não ter referência às palavras-chave, não a repetição necessariamente das palavras-chave, mas a referência ao que se pretende discutir e trabalhar a citação, complicado. E às vezes não é nem a citação. Às vezes você sabe tão mais sobre a teoria do que sobre o tema que está sendo desenvolvido, fica o parágrafo inteiro na conta do Montesquieu, por exemplo. Ele tangencia o tema e faz a redação sobre a citação em vez de fazer sobre o tema dado pela banca. Então a resposta é, tem que ter posicionamento, tem que ter referência. Essa referência não precisa ser o que a gente chama de pé na porta, que é já do primeiro período fazer a abordagem. Às vezes, estilisticamente, não sei a vocês, me parece só um pouco mal, aquela reprodução literal da frase tema para o início do texto, como quem dá um recado de eu não tive de onde começar, a não ser pelo que você me deu. Então, tentar dar uma versatilizada maior nesse início, abrir um pouco mais o leque para depois o que a gente chama de afunilar. Você precisa, numa introdução, efetivamente introduzir. Acho que esse problema estilístico que o Rafa coloca pra gente, né, que muita gente acaba repetindo o tema, acontece muito mais porque a gente não planeja, a gente sai tentando escrever a introdução. Perfeito. A gente não sai tentando escrever a introdução, a gente planeja, a gente tem que ter o nosso posicionamento, saber o que a gente vai defender para que a gente possa construir uma redação que pode utilizar a citação, que pode utilizar... vai ter todos os posicionamentos, vai ter todas as palavras-chave. Não, mas o que é útil para aquela redação? Autores como Otto Mossi Garcia, por exemplo, apontam que na introdução, às vezes, não seria necessária nem a tese. Uma contextualização, aí viria, por exemplo, uma citação, uma alusão, uma referência. Só que isso é um bom texto para eu apresentar para o Wallace, para eu apresentar, por exemplo, para o meu amigo, para eu escrever, às vezes, num jornal. Agora, em um texto persuasivo, dissertativo, argumentativo, dentro de um contexto em que a banca tem que perceber que eu tenho um projeto de texto, ou seja, que o meu texto não é fluido,
feito de acordo com o meu pensamento apenas, mas com uma vontade de dizer planejada. A banca quer ver planejamento. Eu preciso, sim, não me dedicar apenas a qualquer tipo de introdução, mas uma introdução marcada, com posicionamento, que é a tese, com um projeto de texto, que pode ser ali uma enumeração, pode ser uma argumentação, pode ser um encaminhamento argumentativo. Então, tem que tomar cuidado, porque é um texto visto e analisado pelo outro. E nem tudo que é aceitável em qualquer texto vai ser aceitável no texto do Enem. A questão dos conectivos, por exemplo. Você está escrevendo um texto no jornal, quantos bons textos não são marcados com conjunção, ligando uma frase a outra ou um parágrafo a outro? Agora, numa correção de massa, é bom que você insista nas conjunções, porque você precisa que aquele corretor, que em geral corrige 100 redações em média por dia, ele precisa naquela corrida e ele sabe usar. Você tem que esfregar na cara da banca. Você tem que provar que você sabe. É o famoso nem pagar é necessário. a conta. Exatamente. Pagar a conta. Às vezes nem é necessário, porque o encadeamento já é semântico, o sentido já deu ideia de continuidade. Mas você vai usar para mostrar à banca que você sabe. Agora, temos uma sobre o desenvolvimento. Vamos dar uma olhada nela? É da Maria Clara de Dourados, Mato Grosso do Sul. Ela quer saber como escrever um desenvolvimento com um bom repertório cultural sem correr o risco de ser muito descritivo. Enfim, parabéns pelo trabalho e obrigado pelo conteúdo. Gosto bastante. Opa! É isso, Obrigado, aquele abraço. mãe. Obrigado pela participação. É fundamental que você planeje. É fundamental que você saiba, olha, eu tô saindo daqui, quero chegar aqui, e a forma como eu vou fazer esse caminho é essa. Isso é argumentar. E para você ter argumentação, você tem que ter o seu posicionamento. A partir daí, você pode dizer assim, olha, o meu caminho é esse. Então, assim, o fundamental é o que você está defendendo. A partir do momento que você está defendendo, você tem que lembrar que argumentar é sustentar um posicionamento a partir de um raciocínio lógico. Você tem que ir até o ponto necessário a embasar, a mostrar para o seu corretor que, olha, tá vendo, eu provei que a minha opinião, que é essa daqui, ela não vem de varinha mágica, ela vem porque eu tenho um raciocínio, eu tenho um conjunto cultural, eu li aquilo dali. Inclusive, isso tudo tem a ver com a dúvida do Wellington, de Altamira, no Pará, e ele mandou via WhatsApp. Tem uma dúvida em redação. O que são estratégias argumentativas? São as possibilidades de caminho com os quais você conta para exatamente executar aquilo do que o Wallace falou agora há pouco. E aí, já que são duas as perguntas e elas estão associadas, vamos pegar uma resposta e levar para outra. Uma maneira que a gente pode organizar essa questão da defesa do argumento para não ficar expositivo, para não fugir daquilo que uma argumentação tem que ser, pode ser a própria divisão paragrafal, a maneira com que os períodos são colocados. Então, por exemplo, existe uma estratégia que é razoavelmente interessante, que é você deixar um período para realmente aquilo que você pensa a respeito, a sua problematização, normalmente com cara de Enem, e deixar o outro período para essa estratégia que vai corroborar, que vai defender aquilo que você colocou como ideia, que pode ser trazer a autoridade, trazer a figura que é referência dentro daquela discussão de tema ou assunto. Você pode contar com alguns dados, estatísticas, de preferência parafraseados, para também não ficar aquela sensação de copia e cola, relação com coletânea, a gente, se não me engano, até fala sobre isso. Uma relação de causa e efeito, você pode se utilizar daquele primeiro ponto como partida para aonde se chega a partir daquilo que foi desenvolvido primeiro. Você pode contra-argumentar, você pode pegar um argumento contrário à sua opinião ou o senso comum e desconstruir, mostrar que ele pode ser criticado. Então as estratégias são métodos de raciocínio sobre o tema que servem para sustentar a sua opinião. Pode o Wallace ensinar uma forma, Rafael outra, eu outra, e as três levarem o aluno a uma boa redação. E eu aprendendo, né? Porque são três estratégias argumentativas diferentes. E aí, bora ajudar o Rogério? Rogério da Silva Barbosa, ele é de Ji-Paraná, Rondônia. Lê aí pra gente, Manda professor. um abraço para Ji-Paraná. Ji-Paraná é terra do Galo da BR. Olha aí. O grande time lá de Ji-Paraná. O emprego de dados e estatísticas é muito importante para a redação. Como eu devo fazer para colocá-los corretamente em um texto? Posso utilizar os dados apresentados nos textos de apoio? Obrigado e aguardo atenciosamente o retorno. As pessoas perguntam assim, estatística é importante? É porque número impressiona. Né? Se a gente chegar aqui e falar, olha, 83,5% das pessoas, e aí você, nossa, que coisa bonita, né? Mas não é só por aí.
Não é, a sua redação não tem que estar bonita, ela não é uma questão de estética, não é um desfile de moda, né? Ela, na verdade, essa estatística, ela tem que servir como base de uma compreensão crítica. Crítica não é ser contra. Crítica é refletir individualmente, com toda a sua bagagem cultural, sobre um determinado dado. E esses dados, normalmente, estão colocados na prova. O fundamental para se escrever bem é ler bem. Se você não consegue compreender os dados, utilizá-los não vai adiantar. Você tem que saber o para quê, ou seja, a estratégia está no caminho. A estatística, se bem usada, ela tem o mesmo peso que uma boa citação, que uma boa alusão, que um bom comentário, porque uma redação pode também não apresentar citação nem estatística, mas ser capaz de fazer a banca entender que ela tem domínio de outras áreas de conhecimento também. Mais uma pergunta e é da Isadora. Ela tem 16 anos, é de São Paulo. Professor Rafael, lê pra gente, pode ser? Já comigo. Como criar o paralelismo de ideias em uma redação? Eu creio que a ideia é saber a respeito de o que a gente chama de analogia, que é a associação que a gente pode estabelecer dentro de uma redação entre realidades distintas. Partindo do pressuposto que a gente tem temas em Enem que focam em Brasil como recorte prioritário, é muito comum a gente perceber algumas comparações como formas de justificar certas realidades, ou que existem ou que deveriam existir. O problema é que muitas vezes essa analogia funciona de forma equivocada e prejudica a compreensão do que se originalmente perguntou. Por exemplo, a gente está discutindo caminhos para combater o consumo de entorpecentes no Brasil. E aí a gente percebe que muitas são as redações que optam por analogias com países como Holanda, Uruguai, que já tem alguma política relacionada à questão. E aí eu me pergunto se a legislação é a mesma, se os aspectos históricos, geográficos. Então, esse paralelismo de ideia no que diz respeito à analogia pode ser muito problemático, dependendo de que parâmetro se utilize, e dentro do Brasil também, porque, na verdade, a gente tem uma multiplicidade de regiões, costumes e atitudes, e como o tema é Brasil, e, aliás, esse é um recado que eu acho que é importante para outras abordagens também, a gente tem que tomar cuidado para não trabalhar tanto realidades regionais como se elas fossem parâmetro para todo o Brasil. Enem já falou, por exemplo, em lei seca. Quantos não foram os candidatos que tiveram dificuldade devido a esse recorte ampliado? Isso que eu pressuponho como paralelismo de ideia, mas pensar em paralelismo talvez seja pensar em outras possibilidades. Sim, também, né? porque a expressão paralelismo remete a paralelismo semântico, paralelismo sintático. Essa expressão, paralelismo de ideias, ela não é comumente destacada, mas no senso comum é exatamente isso, é essa analogia, essa comparação de realidades. E aí o candidato tem que estar alerta, por quê? O texto motivador está ali, o texto de apoio para ajudar. Só que às vezes o aluno se orienta. No ano que, por exemplo, foi apresentado publicidade infantil no Brasil, o texto de apoio mostrava publicidade infantil no mundo inteiro. Se o aluno, na hora de fazer o paralelismo de ideias ou a analogia, ele se prendesse muito em discutir fora do Brasil a publicidade e falasse menos sobre o Brasil, ele teria tangenciado o tema, o que não seria bom, seria um mau uso desse paralelismo de ideias. Mas é fundamental você dominar as questões paralelísticas, porque elas ajudam, dentro da construção do texto, a uma compreensão exatamente daquilo que você quer dizer. Por quê? Porque como uma coisa vai levando a outra, você melhora o encadeamento, né? E, por consequência, a coesão e a coerência, que são elementos que têm um peso muito grande na avaliação da banca. Agora temos o momento da pergunta polêmica. Ih, rapaz! Quais são as apostas para possíveis temas para a redação desse ano, de 2018? Seria um de novo? Não, vamos lá. Eu saio do foco do tema e vou para foco de assunto. Até mesmo no ano em que você teve 2 provas, você teve a questão da minoria social sendo trabalhada. Minoria não entendendo como quantitativo, minoria entendida como grupo social subjugado. Então, se hoje eu tivesse que apostar, eu não apostaria em um tema, mas apostaria em uma natureza temática. Leia-se minorias. Que minorias o Enem ainda não cobrou? Que grupos sociais subjugados, maltratados, seja pelo Estado ou por outros aspectos quaisquer, para a gente não generalizar, dizer que a culpa é só do Estado, que grupos ainda não vieram? Ano passado a gente falou a respeito de um tipo de deficiência, dificilmente viria uma outra logo na sequência, mas existem outros grupos que ainda não foram trabalhados.
E minha aposta seria nessa direção. Como temas possíveis, a gente tem a questão do idoso no Brasil. A gente tem, por exemplo, a questão da mobilidade urbana, que a gente trabalha com aluno todo ano e nunca cai. E como tema sazonal, a gente tem, por exemplo, abuso de crianças e adolescentes, porque isso está na mídia atualmente. Enfim, é um tema do momento. A gente tem a questão dos sem-teto no Brasil, o que é realmente a questão dos sem-teto. A gente tem a questão da atividade da imprensa no Brasil, porque a imprensa tem sido ameaçada muitas vezes na sua prática profissional. Então, esses 3 temas são temas possíveis por serem sazonais. Agora, ninguém está na mente da banca. Agora, se você se preparar para discutir questões sociais, você pode falar sobre qualquer um deles, né, com naturalidade. Eles serão apresentados para o candidato numa forma de problema. Portanto, é um problema que existe na nossa sociedade. Se ele é um problema que existe na nossa sociedade, significa que a gente faz parte desse problema. Então, olhar os temas do Enem com empatia, que é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Por isso, as questões são evidentemente sociais, né? Ou seja, porque trabalham. E um aspecto interessante é que elas são comumente nacionais. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir ter uma redação melhor. E se a gente conseguir fazer isso no dia a dia, a gente vai ter uma sociedade melhor. Olha aí. O cara deu uma esquivada. Acabou lindo, mas não falou o tema, né? Não, eu falei que me arrepiei. Eu só não entendi qual vai ser. Mas eu ainda falei em minoria. Por gentileza, câmera. Sim. Vocês têm 30 segundos para as considerações finais. Começando por Rafael Torres. Entender que redação, na verdade, é consequência de um ciclo de preparação. Ciclo esse que precisa estar atento a todos os detalhes. Não esquecer o critério que você gosta menos, porque ele também faz parte da sua nota final. E entender, assim como em todas as outras matérias, que resultado é consequência de dedicação ao longo de todo um tempo. Não é dom, não é talento, não é cair do céu. É trabalho, trabalho e resultado, pelo qual, óbvio, a gente sempre torce muito. Professor Rômulo, você tem direito a seus 30 segundos de réplica. Eu queria falar para você arriscar, escrever, colocar suas palavras no papel, sem ter medo de errar, sem ter medo de se expor. Esse é o melhor caminho. Eu comecei a fazer um curso de violão e de voz esses dias. Diante do professor, eu travei. Não consegui fazer uma nota, eu achava que sabia, não consegui cantar. Por quê? Porque quando você mostra a sua voz, você mostra a sua música, quando você mostra a sua palavra, a sua opinião, você está se mostrando. Aí a gente tem medo do ridículo, tem medo do risco, tem medo de ser repreendido. Então, às vezes, o maior inimigo nosso não é o outro candidato. O maior inimigo é você mesmo que está com medo de tentar, que está com medo de se expor. Então, esses programas estão aqui, a internet está aqui, para fazer você arriscar e, arriscando, superar e vencer. Professor Wallace Sestari, sua tréplica, lembrando, são 30 segundos. Em primeiro lugar, eu queria um outro programa, porque eu quero escutar o Rômulo tocando violão e cantando. Eu gostei de saber disso. Mas falando sério, gente, a preparação para o Enem é muito dura, muito difícil, mas a gente, especialmente na redação, a gente pode estudar fora do estudo, né? Observar o que você vê na rua, observar o que você vê andando, né? Observar a sua vida cotidiana é também uma forma de estudar para o Enem. Colocar, e aí eu vou roubar a ideia do Romulo, colocar você na redação. Aquela redação não pode ser a redação pasteurizada de alguém. Aquela redação tem que ser você. Coloca ali o que você acha, treina bastante e assiste a Hora do Enem. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado. Professor Rômulo, muito obrigado. Rafael, muito obrigado mesmo. Professor Wallace, Eu que agradeço. Valeu mesmo. Gente, a gente fica por aqui. O nosso Hora do Enem especial, a hora é sua. Sempre que tiver dúvidas, perguntas, só mandar nas nossas redes sociais. E se quiser ver os programas anteriores, é só dar uma passadinha lá no youtube.com/TV Escola. Tchau, tchau. Tchau, gente. Oi? Peraí, não entendi.